Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e retomo no canal um tema, uma temática que há muito tempo eu não abordo, mas que no meu antigo canal era uma força, né? Era um público bastante seleto de seguidores que apreciavam as crônicas vampirescas. E claro, naturalmente, eu iria em algum momento retomar produções acerca não apenas dos livros, mas de temas e aspectos referentes a esse universo criado pela escritora Anne Rice aqui. Era questão de tempo. E está nos meus planos, obviamente, continuar a produzir material sobre as crônicas. Então, fiquem ligados que uma hora ou outra vai pintar coisas aqui, assim como sempre pinta para The Witcher. O meu plano para este podcast é, na verdade, abordar um pouco acerca de informações, não muito novas, algumas muito vagas, no que compete às mais recentes, mas de fazer uma junção dessas informações, as quais nós já sabemos, e elaborar algumas percepções, algumas possíveis previsões acerca da série de TV que vem sendo idealizada, digamos, não necessariamente produzida, mas idealizada com certeza nós podemos afirmar que sim. E isso há bastante tempo, né? Anne Rice há muitos anos trabalha com um filho dela, o Christopher Rice. Ele acabou se tornando um grande parceiro dela. E essa relação entre mãe e filho há muitos anos vem sendo desenvolvida, né, e lapidada por ambos. E é sabido que sempre houve um interesse deles de conseguir mais espaço para as crônicas vampirescas na sétima arte. Entrevista com o Vampiro foi um grande filme, né, um clássico, hoje ele já pode ser considerado um clássico, tamanho a sua qualidade cinematográfica, né, aquilo que ele apresentou. Embora não seja uma adaptação muito fidedigna do livro, é um filme que tem resistido ao teste do tempo e se mantido bastante relevante. O filme tem vários seguidores no mundo, né? Milhões de seguidores, assim também como a obra literária da Anne. Queen of the Damned, né? A Rainha dos Condenados, não podemos dizer o mesmo, visto que foi um filme risível mesmo, né? Um grande bagaço, né? Totalmente desconexo com a qualidade da obra, né? E bastante também distorcido em relação à natureza da mesma. Mas Entrevista com o Vampiro, com certeza, é um filme que se mantém bastante sólido. Tanto Anne Rice quanto Christopher não queriam parar nesses filmes, né? Embora a Rainha dos Condenados tenha queimado um pouco a imagem da obra. Na posição de autor, eu creio que seja bastante apropriado, apenas ao invés de adquirir, né, royalties, dinheiro pelos direitos de adaptação, também uma supervisão da própria obra, para que a imagem dela não seja realmente chamuscada, né, agredida, como foi por aquele filme. Eu acho que a Anne Rice aprendeu às duras penas, né, essa lição, em virtude do que fizeram com aquele filme. Tanto é que uma outra adaptação das crônicas só seria feita, agora só é feita, com a supervisão dela e com a supervisão, né, do filho, que também é próximo dela e bastante conhecedor do material original, né? E esse foi o intuito dos dois conseguirem, né, alguém que produzisse um filme a princípio, o que não aconteceu, estava nos planos, mas não aconteceu, e posteriormente acabou dirigindo-se para o âmbito das séries, né, a partir de conversas e interesses que eles conseguiram atrair de uma emissora de TV, que foi a Hulu, é uma emissora de TV pequena, mas de um estúdio grande e respeitável, que é a Paramount Television, que é um grande estúdio, na verdade, que trabalha tanto com TV como produções cinematográficas. A Paramount, para quem não sabe, é um estúdio, né, secular, é um estúdio antiguíssimo e muito bem estabelecido.
Recentemente para a TV, a Paramount tem trabalhado inclusive com muitas produções, né? As mais em destaque eu diria que seria The Haunting of Hill House, né? E Watchmen na HBO. The Haunting of Hill House na Netflix, Watchmen na HBO. E feito realmente boas produções. Embora a Hulu seja um canal muito pequeno e que não atraia talvez uma grande audiência nas terras do Tio Sam, uma produção da Paramount dificilmente ela é risível, né, no que diz respeito à produção. E levando-se em consideração, né, o histórico recente da Paramount, produção, digamos que cenário, figurino, essas coisas não faltarão para a série As Crônicas Vampirescas, em termos de qualidade, em termos de fidedignidade, principalmente com a Anne Rice e o Christopher Rice como supervisores, né? Então, esse aspecto eu creio que possamos ficar despreocupados. Mas é sempre interessante também uma série ser produzida com alguém que consegue ter visão acerca do livro, do material base e sobre o que ele se trata. Você ter uma visão, comunicar uma visão para alguém que não entende o seu idioma, em outras palavras, que não tem conhecimento profundo da obra e do conceito dela, acaba por não resultar no material muito fidedigno da obra e da mensagem da obra, né, do sentimento, do estilo que aquela obra comunica, né, para quem leu e espera algo adaptado dela. Esse é um passo importante e é justamente nesse campo que tem sido o principal problema dos Rice, que é justamente encontrar alguém que consiga trabalhar com eles no conceito, próximo deles no conceito e adaptar fidedignamente esse conceito para as telinhas. Ao fundo do podcast, do vídeo no caso do YouTube, eu estou expondo algumas imagens de fundo do lugar onde a obra será adaptada, que é Budapest. Para quem está se perguntando por que essas imagens estão aparecendo aí, eu vou explicar, mas prestem atenção nelas. É Budapest, é onde as filmagens irão acontecer, ok? Fazendo esse pequeno parágrafo porque eu não expliquei no início do vídeo, algo que eu deveria ter feito. Mas enfim, a parceria inicial estava acontecendo, né, com Bryan Fuller, e esse também foi o motivo da série demorar tanto para sair do papel, né, realmente conseguir dar prosseguimento à pré-produção, porque o Bryan Fuller é um produtor executivo e também alguém que sabe dirigir, digamos, muito respeitável, porque o Bryan é muito bom. E quando eu digo bom, não é pouco bom, não, é muito bom. O Bryan Fuller é alguém responsável pelas séries Hannibal, American Gods e a antiga Pushing Daisies, né, que aqui no Brasil ficou conhecida como, se eu não me engano, Um Toque de Vida. Esteticamente, o Bryan Fuller é capaz de transitar entre Hannibal e Pushing Daisies. No dark ou nas cores, no ambiente mais vivo, né, um ambiente mais positivo, com ambas as paletas, cores frias e cores claras. Bryan Fuller sempre foi um cara muito talentoso. Eu sempre admirei o Bryan pela capacidade estética que ele tem, pela produção que ele realiza de belíssima fotografia. É um sujeito com um espírito, né, uma percepção artística primorosa. O primeiro contato com os Rice foi positivo, visto que a mesma coisa que eles disseram agora para a nova produtora que eles contrataram, pois não é mais o Bryan pulou fora do barco, a mesma coisa que disseram para ela, disseram para ele, que era alguém que conhecia profundamente a obra.
mas não foi divulgado o motivo o qual levou ao Bryan Fuller a desistir da empreitada. Certamente deve ter havido, né, alguma divergência artística, talvez de direcionamento, entre o Bryan e os Rice. Pouco foi comentado acerca disso, o que me fez temer bastante a princípio pela qualidade da série. Quando o Bryan estava escalado como um produtor executivo e também alguém que possivelmente trabalharia na direção, eu pensei, olha, as crônicas vampirescas necessitam de um toque, um olhar bastante artístico, porque é parte das crônicas vampirescas o seu aspecto estético. As crônicas são ambientadas em épocas históricas diferentes e os vampiros têm um profundo senso artístico, um senso bastante erudito, em virtude também da longevidade dessas criaturas, né? Existem, claro, vampiros muito descuidados, que abraçam, né, um perfil, um comportamento mais animalesco, mas a maior parte dos vampiros das crônicas são conhecedores profundos de arte, gostam de belas roupas, cenários suntuosos e históricos, né, móveis, quadros, artes e uma série de coisas. E tudo com um requinte muito grande. Alguém com a experiência do Fuller e feito os trabalhos que ele fez, como em Hannibal e Pushing Daisies, eu estava bastante seguro acerca dessa direção. E quando ele sai, eu fico temeroso, porque alguma coisa estava dando errado e a comunicação ali claramente falhou em algum sentido. Mas, infelizmente, não foi divulgado a razão do afastamento dele, porque ele não quis continuar com o projeto, vai saber. E em relação ao Fuller, a última coisa que eu tenho a dizer sobre ele é que não apenas também os trabalhos que ele fez, né, em Hannibal, American Gods e Pushing Daisies eram interessantes no ponto de vista artístico, mas os roteiros eram bons também. Então talvez a divergência não tenha sido exatamente no ponto estético, que eu acho que o Fuller é alguém muito antenado, né, muito conhecedor deste aspecto. Talvez tenha sido na parte do roteiro. Talvez os Rice não estivessem gostando muito da adaptação dele, talvez, ou não achando que ela seria tão fidedigna. Não sei, né? Mas é o que eu cogito que possivelmente deve ter acontecido. Então o Fuller saiu e foi aí que a série ficou travada novamente, porque a saída dele se deu no início de 2018, e a partir desse momento os Rice começaram a procurar uma pessoa nova para dar prosseguimento à série, alguém que pudesse produzi-la com eles, mas mais próximo talvez dos desejos e interesses deles. Que eu creio, né, que a Anne, por ser a autora, né, tem uma visão bastante clara sobre o que ela deseja e o que ela quer, né? Então eu não condeno a saída de Fuller. Eu apenas acho estranho não ter havido nenhuma explicação, né, nenhuma postura, manifestação acerca dos fãs que há muitos anos aguardam pelas crônicas vampirescas. A Anne Rice deu várias entrevistas durante os anos falando de filme, de série, e há anos e anos se espera uma e nada sai do papel. Seria um pouco, digamos, respeitoso da parte deles dar uma pequena satisfação, né, uma pequena direção, né, um comunicado até mesmo para abrandar possivelmente a ansiedade de algum fã. Embora depois de tantos anos, né, eu creio que ninguém esteja ansioso mais, apenas desacreditado ou até mesmo tenha esquecido que essa série está para sair. Mas toquemos o barco. Qual foi a escolha de ambos, a decisão de ambos para então produzir a série, dar prosseguimento à produção da série? Eles escolheram uma produtora e escritora da televisão americana que é muito conhecida para quem gosta de drama. E isso é um aspecto interessante, porque as crônicas, né, nós temos o horror, mas é um drama, né, a princípio. É um estilo um estilo de texto estético
que trabalha muito com sentimentos, sensações e das mais afloradas, né, das mais intensas, e com um grande nível de descrição. O texto da Anne Rice é bastante florido, descritivo e sempre com emoções profundas. Alguém que escreve e produz drama e com qualidade certamente seria uma pessoa indicada para poder fazer isso. Então talvez enquanto a produção de um drama, ela talvez seja mais indicada do que o próprio Fuller, embora eu acredito que os textos do Fuller sejam muito inteligentes, intrincados e esteticamente o que ele consegue fazer com imagens e produção é algo muito bonito e muito próximo das obras que ele adaptou. Inclusive Hannibal ficou maravilhosa com ele, né? Mas a Dee, em termos de drama, a Dee Johnson, ela vem de experiências muito satisfatórias. Os trabalhos mais notórios da Dee foram certamente na série Nashville, uma série que tem um direcionamento que eu não gosto, né, porque é um drama musical muito envolvido, né, com as bandas, né, a cena musical lá de Nashville mesmo, né, no Tennessee, o que foi produzido musicalmente por ali, então é uma série mais musical, não me agrada muito, nem o estilo musical e nem séries musicais, né, não é muito o meu estilo, então eu não acompanhei muito e não me informei muito sobre Nashville. Sei que a série teve bom público, né, bons seguidores por bastante tempo. E a outra série que aí eu acho sim, que é uma boa referência do que ela pode fazer, do que ela pode apresentar, foi o fato dela ter trabalhado, se eu não me engano, em 4 temporadas da série The Good Wife. Né? A série The Good Wife é uma série de televisão sobre drama político. E é importante dizer, né, que é uma série para a TV americana, dentro desse gênero, que recebeu vários e vários prêmios, né? A Emmy ganharam 5, né? A Golden Globe eles ganharam uma, teve a Satellite Awards, a SAG Awards, a Critics' Choice Television Awards, ou seja, The Good Wife foi uma série longeva, né? Se eu não me engano ela durou de 2009 a 2016, foram 7 anos de série e cheios de prêmios, nomeações, perdendo algumas, ganhando a maioria. Então, é inegável dizer que The Good Wife foi uma série que, dentro do gênero drama, teve extremo sucesso. E a Dee esteve envolvida em mais da metade de The Good Wife. Então, sim, ela é uma parceria muito forte para produzir um drama do calibre das Crônicas Vampirescas. E um outro aspecto também que é marcante e é importante dizer é sobre a natureza do texto das Crônicas Vampirescas. As Crônicas Vampirescas adaptam questões afetivas, relacionamentos, e relacionamentos longevos, duradouros e com grandes perturbações, com grandes conflitos também entre eles, em todos os aspectos. Na relação entre Lestat e Louis, na relação de Marius e Pandora, né? Cláudia com Lestat e Louis, né? A relação do Louis, inclusive com outros vampiros da série, né? Como o Armand, ou seja, é repleto de dramas e relações afetivas conturbadas. E uma característica das crônicas vampirescas é a pluralidade de relações, inclusive em âmbito sexual. Né? É uma série muito plural nesse sentido. Ela não visa e nunca visou, né, um tipo de relacionamento apenas heteronormativo, mas foi uma série de livros que trabalhou durante muito tempo com outros tipos de relações, né, inclusive homoafetivas, né, ou além disso, né, com personagens que também ou eram pansexuais ou eram assexuados. Então digamos que as crônicas vampirescas sempre abordaram o que o Freud, né, o Sigmund Freud, chamava lá na psicanálise, né, de perversão, disposição perverso, polimórfica, né, que são os vários níveis possíveis de relações afetivas possíveis na experiência humana.
que inclusive são determinadas segundo a formação natural, né, do aparelho psíquico das pessoas, né? Para quem quiser aprofundar mais sobre o tema, basta consultar Freud, né, na Teoria das Pulsões. Texto não muito fácil de ler, mas com um suporte aí de alguns artigos, a leitura torna-se um pouco possível. Então, a Anne Rice, certamente não leitora de psicanálise, mas interessada na temática das relações amorosas e afetivas, há muito tempo lá atrás, né, ela teve bastante coragem, né, ousadia de produzir um texto que abordasse outros níveis de relações, né. Claramente, a Anne Rice não é uma autora presa a tabus, né, presas a preconceitos. Definitivamente, ela não é uma pessoa homofóbica e ela não teve nenhuma restrição em elaborar e inserir na sua obra relações não apenas heteronormativas, mas de outras instâncias, e também inserir na obra dela personagens que não têm um gênero identificado, inclusive são também assexuados, né? É plural. Ela quis abordar tudo isso, quis abordar, explorar e trabalhar com personagens que fossem representativos, né? Não apenas dos heteronormativos, mas de uma grande parcela das pessoas, o que faz com que Entrevista com o Vampiro, né, o Vampiro Lestat e várias outras obras dela, né, que fazem parte das crônicas, sejam muito aderidas, né, tenham muita recepção por públicos diversos, né, que se sentem representados por essa obra de alguma forma. E ela fez isso lá em 1976, né, algo muito corajoso dela, né, porque embora ela seja heterossexual, né, algo que dá uma certa comodidade, né, uma certa, digamos, proteção, né, a ela, ainda assim era uma coisa arriscada, foi ousado da parte dela. 1976, nos Estados Unidos, movimentos reacionários eram certamente esperados, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma coisa que eu sempre tive comigo, e inclusive isso é uma crítica a Anne Rice, foi o fato dela, embora abordar tudo isso no livro dela, publicamente no passar dos anos, ao seguir das décadas, né, as entrevistas dela no caso, né, eram sempre muito esquivas. Né, ela se desviava do assunto. Ela demorou anos e anos para assumir, inclusive, que Louis e Lestat tiveram um relacionamento amoroso, o que era claro na obra. Né? Mas o que está em questão aqui é o fato deles, de vampiros, né, serem criaturas muito longevas. Né? Eles vivem juntos durante eras, enquanto todo o resto da humanidade passa, morre, definha. E é natural e esperado que algum nível emocional, afetivo, inclusive sexual, vá acontecer com essas criaturas. Inclusive em um outro nível, né? Porque o coração deles não bate, né? Eles são cadáveres. Então é um relacionamento amoroso de ênfase também muito psicológica, né? Mental. Só que ela se esquivava disso. Ela não ia de encontro a isso e não confirmava, mas também não negava. Ela sempre jogou no plano seguro. E a Anne Rice, de algum tempo para cá, né, digamos da última década, ela tem estado um pouco mais aberta com essas questões que ela trabalha na obra dela. Ela não tem sido tão defensiva assim, talvez porque cresceu, né, o número, né, de movimentos sociais, de minorias também questionando, né, políticos, políticas, batendo numa tecla para conseguir realmente mais legitimidade, mais condição de vida, né, que fossem dignas, mais direitos para eles, né, para que o preconceito de fato, né, embora nós vivemos em tempos muito reacionários, mas foi um movimento de resistência que cresceu muito, né, na última década. E eu creio que, nesse sentido, a Anne Rice começou a ficar um pouco menos desconfortável para, publicamente, né,
assumir qual é a natureza da obra dela, embora o enfoque da obra dela não seja só nisso, né? Como eu havia falado, a obra dela é plural, ela aborda quase todos os níveis, né, de relações afetivas amorosas que nós encontramos nas relações humanas, né? Relações que inclusive sempre existiram. O que diferencia uma época da outra é o nível, né, de preconceito que existe nessas relações, de perseguição, né? É isso que muda, mas elas sempre existiram. E a Anne Rice relata, né, demonstra isso na obra dela, também demonstrando, né, pontuando que essas questões sempre existiram em eras muito anteriores, que de fato existiam, né? As crônicas vampirescas abordam várias e várias épocas diferentes, né? Inclusive, se pensarmos lá na Caixa, né, ela é uma entidade que existe, inclusive, antes dos faraós, né? Então essas relações elas são abordadas historicamente. E a Anne Rice faz esse trabalho arqueológico, né, que no caso ela passou a falar com mais naturalidade, muito em virtude também de ser uma época onde essa voz é maior, né, um espaço maior de fala tem sido conseguido, né, em virtude de muita luta, né, por pessoas com outras orientações. Mas tá tudo no livro dela e sempre esteve, né? Ela só tinha ela sempre jogou no seguro, né? Ela tinha um certo receio de falar sobre isso. Mas pensem bem, no livro da Anne Rice nós temos relações heteronormativas. Pensem, por exemplo, em Marius e Pandora. Nós temos relações homoafetivas. Vocês podem pensar, inclusive, em Lestat e Louis, né? Nós temos relações onde há parceiro único e mais de um parceiro. Inclusive há trios, né? Há triângulos amorosos. O exemplo, né, de Lestat, Louis e Cláudia é um bom exemplo. Louis é amante de Lestat, mas passa a ser de Cláudia em um determinado momento. Há uma rivalidade entre Cláudia e Lestat. Isso tudo está lá. Isso tudo é polêmico. Tudo isso é polêmico. E tem vampiros que são assexuados, que não tem esse tipo de interesse ou relação. Tá tudo ali. E a mulher não falava abertamente, né? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar justamente na diretora, né, na Dee Johnson, que eu havia falado, né? Por quê? Porque a Dee Johnson é uma diretora abertamente gay, né? E isso talvez pode ser uma notícia interessante para as pessoas que esperam que as crônicas vampirescas, no aspecto não heteronormativo, nas outras dimensões das relações amorosas e afetivas, seja abordada de uma forma mais natural, de uma forma mais aberta e menos resistente, né, e menos diminuída ou, quem sabe, tímida. Porque nos livros, meus caros, não é tímido, não tem timidez. A Anne Rice, ela sai dos livros e vai para uma entrevista, ela se fecha. Ou pelo menos durante muitos anos ela fez isso. E olha que ela é heterossexual. Imagina se fosse, né, uma autora homossexual, né, ou pansexual. Talvez a resistência, né, a essa pessoa, né, fosse muito maior. Talvez ela fosse muito mais alvo de preconceitos do que uma pessoa que escreve sobre relações não heteronormativas, né, normalmente é. Mas a Anne Rice ainda tinha essa vantagem com ela, né, porque ela é uma mulher que se vê como mulher e teve relações, né, ela se organiza, né, o aparelho psíquico dela é orientado para uma relação heteronormativa. E ela sempre se escondeu, sempre teve medo, né. Agora, com uma diretora que é claramente, né, gay, né, e isso não diminui ela de forma alguma, visto o
tanto, né, de nomeações que The Good Wife recebeu, uma coisa que eu estava inclusive mencionando para apontar para o mérito dela enquanto diretora, enquanto produtora, né, ou até mesmo roteirista. O trabalho dela é muito bom, né, independente da orientação dela. Não tem absolutamente nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser uma notícia interessante, porque a restrição que a Anne Rice tem, né, o temor que ela sempre teve, e eu nunca fui muito convencido, né, de que ela ainda não o tem, né, de falar dessas coisas, desses temas abertamente, sem medo de represálias, possivelmente a Dee Johnson não vai ter, porque ela é uma diretora que está acostumada a esses debates, está acostumada, inclusive, a receber, né, críticas e alguma coisa, né, algum fato, né, de natureza, de tendência, né, preconceituosa. Ela é gay, né, ela é gay nos Estados Unidos. Ela não vai ter restrição. O trabalho dela é com o cinema, ela trabalha isso no cinema. Eu não me lembro dela ter abordado essa questão anteriormente, mesmo ela sendo gay, né? Não tenho noção, não tenho informação sobre outras obras que ela trabalha com esses conceitos. Se alguém tiver informação adicional, por favor, insira nos comentários, né, se quiserem. Mas o que é interessante aqui é que ela não vai ter medo, né, de trabalhar abertamente essas temáticas nas crônicas vampirescas. Né, algo que a Anne Rice não teve medo nos livros, mas que a história dela, em entrevistas, em aparições públicas, sempre teve um traço de medo, de temor em relação ao que a opinião pública diria sobre ela, ou coisas nesse sentido. A Anne Rice sempre teve um pezinho dentro, um pezinho fora. Ela nunca foi para o enfrentamento. A Dee Johnson, né, enquanto produtora e escritora, ser alguém, né, que representa o universo de relações afetivas não heteronormativas, está habituada a isso. Né? Então ela não terá restrições. Então quando for na série, eu pelo menos imagino assim, quando for para retratar relações heteronormativas que existem nas crônicas vampirescas, elas serão retratadas tão bem quanto e abertamente, né? É isso que é importante, abertamente. Tratar isso de forma aberta, né? Como as relações de ordem também, né, homoafetivas. Não vai ter tabu, né, ou não vai ter restrição. Todas as relações que ali existem, né, relações afetivas que existem entre os personagens, né, a tendência é que com uma direção de uma pessoa que tem a mente um pouco mais aberta para isso, né, não tem uma referência, né, ou questões, comportamentos homofóbicos, será uma produção, uma direção que trabalhará com esses aspectos normalmente. E isso é um ponto forte, porque fazer isso é respeitar a integridade do material original e às vezes até ajudando a própria escritora, que eu afirmo novamente, que parece que tem problema com isso, em lidar com essas questões também de forma mais natural, né? De forma menos preconceituosa, menos na defensiva. Né? Deixa a crítica atacar, né? Deixam os homofóbicos atacarem. Né? A questão é se colocar, né? Se colocar politicamente, fazer uso realmente da ferramenta que se tem, né? Da voz que se tem. E a Anne Rice, a Dee Johnson, são pessoas que têm voz, né? Têm alcance, né? E eles são pessoas que têm capacidade de representar, né, essa categoria, né, esse grupo de pessoas, né, que precisa de voz, né, que precisa de apoio. A função das crônicas vampirescas tem essa importância, né, de mistificar alguns âmbitos de relação, né, e de empoderar pessoas também. Né, e o mais que é mais esperado para uma série de TV é que realmente isso ganhe traços e feições na sua adaptação, de forma não contida, né, não preconceituosa, que trate todas as relações, né, todos os âmbitos de relações
da mesma forma como o livro trata, sem nenhum receio, sem nenhuma excludência, digamos assim, né? Abordar todas as relações de forma natural. Será certamente algo muito controverso, né, para todos os públicos, né, em virtude do preconceito, né, e não apenas o preconceito em relação a gênero, né, e opção sexual, né, tem sido grande, né, vivemos em tempos onde eles são muito grandes, né, não apenas a homofobia é muito grande no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, mas também a misoginia, né, o racismo. Nós temos acompanhado, né, a ascensão de posturas muito autoritárias e preconceituosas mesmo, né, intolerantes em relação a isso. Então uma série assim vai ser bastante criticada, mas ela tem o seu espaço porque ela mantém aceso, né, o debate, a resistência e também a educação, né, das pessoas que mais precisam recebê-la, né, que são as pessoas realmente preconceituosas. Então, a escolha da Dee Johnson talvez tenha sido um marco tanto no âmbito dramático e também no sentido de ser alguém que não terá medo de representar todas essas questões naturalmente. O Christopher Rice foi quem anunciou a contratação da Dee Johnson para a série. E ele disse que ficou bastante, ele e a mãe dele, né, a Anne Rice, que eles ficaram bastante impactados com a conversa que tiveram com a Dee, porque naturalmente, por ela fazer parte desse universo, ela tem profundo conhecimento dele, mais do que os dois que não fazem parte, né? Mais do que eu, mais do que vários críticos de cinema, porque ela é uma pessoa inserida nisso, né? Então, quando ela veio conversar com Anne Rice, ela deu uma série de dimensões e informações e demonstrou um vínculo emocional muito grande com os livros, porque são poucos os livros que têm essa representação, né, no âmbito das relações afetivas, para um público que não é um público das relações heteronormativas. Então o impacto que ela causou na Anne Rice e no Christopher foi muito grande, o que me leva a crer, né, que além do plano dramático, né, o plano inclusive político, né, de transmitir uma mensagem, né, um potencial educacional talvez na série, possa ser algo bastante interessante, por ser uma pessoa realmente inserida e conhecedora do que ela está falando e tentando retratar, né. É algo previsível demais aparecerem aquelas figuras reacionárias que vão dizer: ah, essa série vai ter agenda política. Olha, as crônicas vampirescas sempre tiveram agenda política, né? Por mais que a Anne Rice não se metesse com isso, ela ficasse de fora disso, ela fazia com que o livro dela falasse por si só, né? Sempre teve. A questão é que isso vai estar mais escancarado dessa vez, e não tão contido como foi na adaptação cinematográfica de Entrevista com um Vampiro. Agora essas coisas não vão estar mais veladas, eu imagino, né? E não que isso seja ruim. Eu não acho que isso é ruim. Eu acho que isso é, na verdade, um progresso para a obra, para lapidar a obra e fazer com que ela seja realmente o que ela é de fato, que seja uma adaptação mais próxima realmente do seu conceito original. No Cantinho do Corvo eu não tenho restrições para tratar desse tipo de tema, né? Para quem conhece o meu perfil sabe que eu não sou uma pessoa que me limito a temas que atendam apenas a maioria, né, o status quo. Inclusive eu não me escondo. O meu canal ele é múltiplo, ele tem multitemas e eu não faço ele apenas para um tipo de público, né? Definitivamente eu não me considero uma pessoa fechada para esse tipo de temática, né? Definitivamente eu não sou homofóbico, né? E aquilo que for da obra, naquilo que for adaptação e for elementos que necessitam de uma abordagem
um pouco mais reflexiva acerca da retratação, inclusive no que se refere às várias formas de relações afetivas existentes e possíveis, quando a série vir ao ar, né, e isso for retratado, eu discutirei aqui no meu canal com a maior naturalidade possível, né, sem nenhuma restrição. Né. Quem se incomoda com isso é importante, né, que saiba que o problema não é o Cantinho do Corvo, o problema é você. Né? É você que precisa se educar, é você que precisa lidar com a sua intolerância. Né? Não necessariamente o Cantinho do Corvo. Né? Leia mais, estuda mais, ou talvez procure uma terapia, né? Resolva os seus próprios problemas, né? Ao invés de agredir os outros, né? Em virtude das diferenças das escolhas deles. Né? Então, é uma mensagem, né? Uma comunicação que eu faço desde já, que o meu canal, né, ele não tem restrições para falar de qualquer tema que seja, principalmente quando são temas socialmente relevantes, né, e dizem de movimentos emancipatórios, né, principalmente de minorias excluídas. Né. Isso será discutido aqui. Se a obra traz isso, se a obra traz esse elemento, eu irei discutir, porque eu abordo a obra. Né. E se a obra tem isso como um elemento-chave, né, será um elemento que eu irei lidar e discutir aqui com a maior naturalidade possível, né, me apoiando inclusive em materiais sociológicos, psicológicos, né, naturalmente. O meu interesse é engrandecer e aprender alguma coisa com a obra e representá-la da forma como ela é, discuti-la da forma como ela é. Inclusive, se ela não for satisfatória, né, no cumprimento, na adaptação, no cumprimento dos princípios básicos e conceituais dela, eu irei estar criticando aqui também tranquilamente. Né? É os dois lados. Avaliar o que é positivo na obra, o que não é positivo, e fazer isso com lisura, com naturalidade e transparência. Muito bem. Dito essas coisas, né, que são coisas importantes, eu creio que chaves e de interesse de muita gente, é importante falar nos passos seguintes, né, que se deu em relação a isso, né, a toda essa nova reorganização da série, né, e de possíveis direções conceituais e artísticas. O comunicado que foi feito pela Anne Rice e pelo Christopher foi em fevereiro desse ano. Né? Então, se nós colocarmos aí em uma perspectiva temporal, Bryan Fuller saiu da produção em janeiro de 2018 e em 14 de fevereiro de 2019 a Dee Johnson foi escalada para, juntamente com Anne Rice e Christopher, produzirem a série. Né? A Paramount Television é a subsidiária e a série será exibida no canal Hulu. E o que as Crônicas Vampirescas irão exibir de imediato? Será a entrevista com o vampiro, Corvo? Não será a entrevista com o vampiro. A Anne Rice tomou a decisão de iniciar a série pelo segundo livro, pelo Vampiro Lestat, o que, de certa forma, indica que a preferência dela agora será por uma obra cronológica dos fatos. E eu acredito também que quando a Anne Rice escreveu Entrevista com o Vampiro, né, ela não pensava em aspectos preliminares, né, ela não pensava em origens da obra dela. Ela escreveu Entrevista com o Vampiro e o livro saiu da forma como ele saiu e chegou-se àquele fim. A Anne Rice não tinha um plano de, eu vou escrever 200 mil livros sobre essa série, eu vou criar uma série de livros. Não, ela sentou para escrever um livro. A partir do grande sucesso de Entrevista com o Vampiro, ela fez um exercício, né, de dar prosseguimento à sua obra e achou mais conveniente abordar
né, o seu principal personagem, aquele que viria a ser o seu principal personagem, né? Porque a princípio ele não era. Em Entrevista com o Vampiro, ele é um personagem muito importante, mas ele não é o central, que é o Lestat de Lioncourt, né? Lestat torna-se o superstar dela. A partir do livro que recebe o nome dele, ele se torna, né, o superstar da Anne Rice, né, o queridinho dela, né, e o personagem central a partir daquele momento para a série de livros As Crônicas Vampirescas. E quando ela escreve Vampiro Lestat, ela também está trabalhando de forma a mostrar um pouco, não apenas o outro lado, a outra visão de Lestat, como ele viu, sentiu e interpretou os acontecimentos em Entrevista com o Vampiro. Foi algo que é apresentado meio que timidamente, brevemente em O Vampiro Lestat, mas além disso, é lidar e apresentar com os aspectos originários dessa casta, desses seres sobrenaturais que estão sendo abordados na obra, né? Quais são as origens, de onde eles vieram, né? Por que eles são como são, né? Há outros vampiros mais antigos, coisas mais arqueológicas, né? O Vampiro Lestat é um trabalho histórico de movimento para mostrar o que vem antes de Louis e Cláudia, e também, né, aquilo que o Lestat, por opção, por escolha, também os alienou, né, de saber. O desejo de Louis e de Cláudia de conhecer mais sobre a sua própria origem e espécie poderia ter sido satisfeito por Lestat, e não foi, né, justamente em virtude do contato, né, que ele teve com Marius e do pedido de Marius. Mas se estava na mão dele, era no poder dele realizar satisfazer esse interesse, esse desejo dos seus pupilos. Algo que ele não fez e que vocês viram lá nos livros, né, no que ocasionou. Isso e mais os conflitos lá amorosos entre os três, né? Mas é um lado que era desconhecido para os dois, que eles não obtiveram resposta no primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, e nas crônicas vampirescas, nesse segundo livro, Vampiro Lestat, essas coisas foram muito respondidas, né? Claro que outros elementos, né, mais informações, viriam a ser acrescentadas nos livros seguintes, mas grande parte do mistério, né, grande parte das perguntas foram respondidas. É claro que a cada resposta para uma pergunta surge uma nova pergunta, mas das perguntas que ficaram em Entrevista com o Vampiro, muitas delas foram respondidas em O Vampiro Lestat. Foi assim que ela escolheu dar prosseguimento para a obra dela, criando, né, basicamente um prefácio, né, um prelúdio para a Entrevista com o Vampiro. E agora, na série, ela optou, vou seguir a cronologia, né? Por que eu iria adaptar Entrevista com o Vampiro? Já existe um filme para ele, um filme de sucesso que muitos conhecem, para atrair, né, um pouco mais, talvez, o público que, inclusive, não é fã das crônicas ou não conheçam as crônicas, mas tem como referência a Entrevista com o Vampiro. Vou abordar Vampiro Lestat para apresentar as origens, né, e, ao mesmo tempo, trabalhar também com um material diferente, né, um material que ainda não teve adaptação de nenhuma forma, sendo boa ou ruim, bom em Entrevista com o Vampiro, ruim em A Rainha dos Condenados. Mas vou aproveitar a oportunidade, que há algum investimento, né, por parte de um financiador, de um estúdio, uma TV, e vou trabalhar uma parte da minha obra que ainda não foi abordada no cinema. Então começarei com O Vampiro Lestat. E é isso que vocês podem esperar de uma primeira temporada da série. Corvo, a série vai parar na primeira temporada? Então, depende, né? TV. TV lida com audiência, com arrecadação, né? São todas essas questões. Não se trata apenas de um interesse, de um desejo de realização de uma obra, porque ela é boa, porque ela tem um público seleto, né, porque ela tem qualidade, porque ela é internacionalmente conhecida, reconhecida,
Porque ela é referência. É money, pessoal, é dinheiro, né? O dinheiro também conta. Espera-se de uma produção, de um investimento, lucro. Se arrecadar, certamente eu creio que tanto a mãe e o filho, né, tanto a Annie como o Christopher, darão continuidade com a série, possivelmente junto com a Dee Johnson. Mas se não arrecadar, possivelmente vai terminar como várias outras terminaram, né? Inclusive algumas citadas aqui por mim. Né? É questão de audiência. Eu me lembro de Hannibal, né? Eu fiquei puto pela série ter terminado, né, forçadamente na terceira temporada, sendo que a série era de extrema qualidade. Só que não teve adesão do público. Ela é intelectual demais, refinada demais, é buscada demais para o que o público americano estava interessado na época. Cancelada. E pode ser que aconteça aqui com as Crônicas Vampirescas. Pode ser que a série fique muito boa, mas o fato dela ficar muito boa tem que andar de mãos dadas com aquela coisa que é o, né, termômetro da audiência. Infelizmente. E esse é um aspecto que inclusive levam muitos conceitos, né, a serem deturpados na telinha. Não é que não tem diretores, produtores e roteiristas bons. Tem. Às vezes eles são mais talentosos do que eles aparentam ser quando estão adaptando uma obra literária, né, ou de um conceito antigo, de algum lugar, de alguma fonte. Muitas vezes essas pessoas têm talento, têm conhecimento suficiente para fazer isso, só que elas não podem fazê-lo em virtude das demandas mercadológicas do público alvo, e quando ele não é muito grande, né, de um público também leigo, né, mais mainstream, que não, digamos que é mais casual, que não conheça muito essa obra, esse conceito tão profundamente como os fãs. E é importante citar que a Hulu é um canal de TV pequeno, não tem grande público, e que a maior parte dos serviços, né, de TV a cabo, TV por assinatura, não tem Hulu, né? É uma emissora pequena. Fora dos Estados Unidos, né, você não vai encontrar muitos países com assinatura e canais da Hulu. Não. Ou seja, é algo que nos leva a acreditar que a série será para um público realmente muito pequeno, se a gente pensar que ela será transmitida só nos Estados Unidos. Ah, mas aí vocês podem falar, povo, os Estados Unidos é gigantesco. Sim, ele é gigantesco. Os Estados Unidos é gigantesco. Mas a série precisa vender. E se ela não vende lá dentro, e se ela não tem possibilidade de venda externa no âmbito internacional, ela não consegue arrecadar. Ou seja, ela não vai conseguir continuar, né? Então é um risco. Embora seja Paramount que está financiando essa série, ela será exibida na Hulu. E a Hulu não é um canal como a HBO é. E ela não é, por exemplo, né, um serviço, um canal que tem o acesso, né, de uma Netflix, que é um serviço de streaming, né, de uma Amazon, de uma Disney. Né, não tem esse acesso, não tem esse acesso a esse impacto global, né, não tem esse alcance. Então, é algo a se temer. Mas, ao mesmo tempo, por ser um canal pequeno, vocês podem ter certeza que as limitações, né, que a direção ela terá muito menos opinião externa. Ah, faz isso aqui porque é isso aqui que está na moda. Faz isso aqui para vender tal produto, tal negócio ali. Terão menos palpiteiros, menos variáveis, vieses espúrias aí. Entendem? Menos pessoas dando pitaco. E talvez isso contribua para um produto mais coeso conceitualmente do que se ela fosse produzida e exibida por um canal grande. Né? Então, esse é um ponto positivo. Mas, dito isso, volto a mencionar, a Hulu é um canal pequeno. Se não der grana, se não der retorno, vai acabar. Mas a ideia é continuar. A ideia dos dois, da Annie Rice e o Christopher, é que o Vampiro Lestat
a primeira temporada dessa série seja apenas um ponto de partida. Se funcionar, se tiver apelo, o que eles vão exibir? O que eles vão abordar depois disso? O resto das crônicas, exceto pelo arco, né? Pelos livros que tratam das bruxas Mayfair. Ou seja, seriam, né, os livros Merrick, A Fazenda Blackwood e Cântico de Sangue. Esses três. As bruxas Mayfair fazem parte de uma outra série de livros da Anne Rice. Ela tem vários segmentos, né? Ela não escreve só os romances vampirísticos dela. Inclusive, na abordagem de vampiros, são duas séries que existem, né? As Crônicas Vampirescas, e tem uma outra chamada Novas Histórias de Vampiros, que é um livro apenas da Pandora, e um outro que chama Vittorio o Vampiro. Mas fora isso, ela tem outras séries, e uma dessas séries é justamente sobre as bruxas Mayfair. Tem um crossover na obra, que é justamente nesses 3 livros. Eles possuem personagens desses outros livros. São Merrick, A Fazenda Blackwood e Cântico de Sangue. Repetindo. Mas, Corvo, o que isso tem a ver? Por que tirar esses livros? Por que não contar com eles? Porque os livros que abordam as bruxas Mayfair produziram, na verdade, têm direitos autorais ligados, né, a outras companhias. Quando a Anne escreveu esses livros, ela atrelou os direitos autorais da obra a uma outra empresa. Então, se você puxa essas obras para cá, você tem que pagar royalty, né? Você tem que custear isso aí, e é mais dinheiro. Algo que não farão, porque, embora seja para Paramount, não é tanto dinheiro assim. E é bem provável que com o sucesso, né, se tiver sucesso, as Crônicas Vampirescas tiverem um sucesso de público quando for exibido, é bem provável que essa outra empresa, né, talvez vai querer vender por muito caro os direitos das Bruxas Mayfair, né, para que uma outra série possivelmente saia do papel. Então, se for adaptado para essa série alguma coisa, serão todos os livros da série principal, As Crônicas Vampirescas, exceto Merrick, A Fazenda Blackwood e O Cântico de Sangue. Essa é a possível direção que eles terão. Informação eu que acredito que seja bastante relevante de ser colocada também. Corvo, fala aí então, quanto que esse trem vai sair do papel? Então, pessoal, essa é a informação que é difícil de dar. A questão é que a série começaria a ser rodada, né? Começaria a ser filmada, pré-produzida, a partir de setembro desse ano. Só que nem a Anne Rice e nem o Christopher Rice comentaram muita coisa a respeito disso. Não deram muita informação. Inclusive, muitos perguntam, qual será o elenco? Vai ter o Tom Cruise de volta, o Brad Pitt de volta, o Antônio Bandeiras? Não, esqueçam. Esqueçam, não tem dinheiro para isso. Esses caras são estrelas, né? Eles estão em outro patamar, é uma outra prateleira em termos de cachê, entendem? De salário. Não serão esses caras, podem esquecer. Mas, mesmo não sendo eles, sendo com certeza um elenco mais modesto, eles não falaram nada, eles não divulgaram nada. E a série estava agendada para começar a ser pré-produzida em setembro passado. Não sei se ela foi, porque eles estão muito sigilosos a respeito disso. Eles não divulgaram ninguém do elenco, nada. Então será que está sendo filmado mesmo? Não sei. Se está sendo filmado, está sendo algo bem sigiloso, né? Bem ali restrito mesmo, né? Trancado a 7 chaves. E onde está sendo filmado? É o ponto que eu gostaria de discutir e já em tom de fechamento desse podcast, que trata justamente, né, das imagens que eu estou exibindo aí
no YouTube. Quem escuta o podcast pelo Spotify, depois dá um pulinho no YouTube e dá uma olhada nas imagens. A série será rodada, será filmada na cidade de Budapeste. Para quem faltou nas aulas de geografia, trata-se da capital da Hungria. Ora, corvo, mas as crônicas vampirescas acontecem durante muito tempo, né, a maior parte do tempo, na França e nos Estados Unidos, inclusive em épocas diferentes. Sim, mas vocês já viram Budapeste? Vocês conhecem locais turísticos, a estrutura arquitetônica de Budapeste? Esse foi o motivo de eu ter decidido anexar nesse vídeo, durante a passagem dele, não figuras relacionadas a vampiros ou ao conceito das crônicas vampirescas. Eu anexei imagens de Budapeste para vocês verem, para vocês já captarem qual é o direcionamento, por que a cidade, a capital húngara, foi escolhida para a série. O que para mim foi uma escolha perfeita. Por que perfeita? Porque a Hungria, meus caros, é um país que não é muito grande, mas é um país conhecido também pela manutenção, pela conservação da sua arquitetura clássica. A Europa é o velho mundo, certo? É o velho mundo. Há muitos monumentos e muitos lugares que mantêm a aura da Europa antiga, né? Aquela coisa velha mesmo, com cheiro de mofo, né? Na Itália, na França, na Espanha, tem, tá? Mas a Hungria tem demais, tem demais. E como a série inicia, né, em Vampiro Lestat, o que é desejável é que a Europa cheire a Europa do mundo antigo, do velho continente. E isso, arquitetonicamente, a Hungria tem de sobra, né? Então, quando nós virmos a Hungria e entrarmos em contato com essas imagens e com a fotografia da Hungria, dos lugares de Budapeste, nós estaremos em contato certamente com essa sensação de uma Europa bastante antiga, porque a modernidade em alguns lugares em Budapeste não chegou do jeito que chegou e afetou outros lugares na Europa. Nós ainda temos alguns monumentos históricos muito bem preservados, né? Mas com sinais, faróis, objetos de metal, algo que já mistura, né? Já modifica muito vários ambientes urbanos das capitais europeias. Em Budapeste, não. Inclusive pelo fato de Budapeste ser uma cidade de porte bastante interessante, né? Não ser gigantesca, né, como algumas outras capitais da Europa, mas ter um porte gigante, não gigante no caso, né, ter um porte grande, mas ao mesmo tempo manter de forma bastante assídua, né, esses monumentos históricos e ser uma cidade também conhecida, né, como um trajeto turístico para quem visita a Europa. É inclusive uma dica. Vão para Budapeste, tá? Se vocês têm cachê, bala na agulha para visitar a Europa, vai para a França não. A França é parada de turista modinha, tá? Tem muito lugar mais interessante na Europa para conhecer, inclusive mais bonito também. E, inclusive, um segundo aspecto que eu vou tocar aqui, barato. Não é que para ir para Budapeste e filmar em Budapeste seja barato para nós, meros mortais. Mas em termos, em questões cinematográficas, é muito mais fácil você produzir uma série, parar, trancar ruas, né, fechar ruas na Hungria, em Budapeste, do que em Paris, na França. Tá? França, meus caros. As maiores cidades da França são caras. Para tudo. Para turismo, para produzir filme, são caras. E a série não tem cachê para isso.
Então ela tem que escolher um lugar que seja adequado e que transmita aquela sensação, aquele ar de uma Europa antiga. Entendem? Que mantenha aquele espírito do velho continente. E Budapeste, nesse sentido, é um bom lugar para isso. A sua arquitetura ajuda muito a isso, a criar essa ambientação. E também contribui diretamente pelo fato de ser mais barato também. Então eu acredito e julgo que essa escolha tenha sido uma escolha também financeira. É longe, né? Mais longe do que ir para a França, mas para filmar, produzir a série ali, né? Em termos ambientais, né? Do custo para fazer isso, dói menos no bolso, certamente. Dói menos no bolso. Espero que vocês tenham notado nas imagens e percebido o quão linda e suntuosa Budapeste é. É um lugar maravilhoso. Para futuras adaptações, né, eu creio que seja mais prudente, né, até com o sucesso da série, ela possa arrecadar mais dinheiro para poder filmar lá em São Francisco. Né? Quando, por exemplo, forem necessárias cenas lá para a entrevista do vampiro. São Francisco seria o lugar. Mas como a série ainda está num plano de ação módico, eu creio que a escolha foi no ponto, assertiva demais. E se a série de fato está sendo produzida às escuras, na surdina, desde setembro, escolheram também uma época do ano bastante charmosa para transmitir essa sensação de Europa antiga lá em Budapeste. Um tempo mais fechado, mais friozinho. Pode ser muito interessante. Vendo as imagens de Budapeste pelo vídeo, vocês podem esperar aí uma fotografia lindíssima, que se combinado com um bom texto, né, com uma boa dramaturgia, com um bom figurino e atores de nível, né, de calibre bom, pode ser uma série do ponto de vista artístico muito linda. Né, realmente um presente para os fãs, né, que há vários e vários anos, né, na verdade tem mais de década, né, esperam aí por um sucessor espiritual, né, do filme, décadas esperando. Tem, pelo menos do ponto de vista artístico, tem algo bom aí no horizonte. Vamos ver se a série consegue de fato, né, entregar tudo o que se espera dela. É algo que na minha apresentação, né, durante meu podcast, eu abordei e explorei aspectos tanto ambientais quanto conceituais e técnicos que eu acho que apontam para isso, mas é esperar para ver. Mais do que isso, é esperar para ver. E esperar também que haja um pouco mais de transparência em relação a isso, porque a demora é grande demais, a desorganização é grande demais, pelo menos foi, né? Na medida que eles encontraram um enquadro de novo e decidiram com quem eles querem trabalhar, espera-se que um contato maior com os fãs comece a acontecer, já que a série tem uma previsão aí de talvez mostrar algo em 2020, talvez, né? Segundo semestre de 2020. Enfim, é bem provável que algumas notícias irão sair aí nos próximos meses. Esperamos que sim, né? Mas é isso, meus caros. Quem estava carente aí de um tópico de as crônicas vampirescas no canal, eu espero ter saciado um pouco, né, essa sede e espera. É claro que eu retomarei com comentários sobre os livros futuramente, como eu fazia anteriormente. Farei isso e tentarei manter também aquela qualidade anteriormente que eu demonstrei aqui. Não esqueci dos públicos diversos do canal, né? Embora a minha veia e organização esteja um pouco incerta nas últimas épocas, eu não me esqueci dos principais públicos que eu tinha anteriormente, The Witcher e as crônicas vampirescas. E certamente muitas coisas dessas obras serão abordadas aqui no futuro, com outras novidades e coisas novas que vão aparecer também naturalmente, que são essas coisas que me mantêm criativo, interessado e me divertindo bastante
produzindo material, conteúdo para o canal. Ok, meus caros? Um abraço do Corvo. Até a próxima.